Bem, pessoal, boa noite. Então, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos continuar estudando direito processual penal. E sem perda de tempo, vamos para a tela. Já falamos tudo no ao vivo. E vamos lá. Aqui é São Paulo, fecha. Vem aqui para o Paraná. Isto. Aliás, o que nós vamos estudar nesta aula, nós vamos mexer em 4 artigos, do 20 ao 24. Vamos a eles. Shift e F5. Vamos lá. Ainda bem que o canal é meu. Fosse em cursos, essas coisas, iam falar, não, tem que fazer, não pode perder. Aqui eu falo o que eu quero. Que coisa, eu falo o tempo que eu quiser. Vamos lá, artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Professor, parabéns, eu não entendi nada. Então, grife isto. Só isso que me interessa. Olha, tudo isso para eu marcar apenas isso. Por quê? A autoridade, e aí, presta atenção num detalhe. Que detalhe? A autoridade, ela pode ser autoridade policial, ela pode ser autoridade judiciária. Professor, mas o inquérito não é policial? É, mas o juiz, quando acontece um interesse social, ele pode decretar sigilo das investigações. E aí vem uma questão muito interessante da sua prova. Qual é? Na sua prova, eles vão dizer, cuidado, eles vão dizer que o sigilo do inquérito só o juiz pode dar. Por quê? Porque você já vai com aquela ideia do processo civil, lá da parte de processo civil, você vai com aquela ideia. Que ideia? De que o juiz pode decretar o sigilo do processo. Quando tem interesse social. É verdade. E você viu comigo, aqui para o Paraná, você viu comigo que o juiz pode sim falar decreto sigilo do processo por causa de interesse social, e te dei um exemplo. Que exemplo? Na época que eu ouvi o caso da menina Nardoni, o juiz teve que decretar o sigilo. Por quê? Porque todo mundo do Brasil inteiro vinha encher o saco no fórum aqui de Santana, São Paulo, dá uns 9 quilômetros daqui. Tá, e daí? Professor, mas o povo ia se manifestar. Eu quero que o povo morra. Por quê? Porque no processo só podem se manifestar as partes e o juiz. Cai na sua prova, inclusive. Em direito processual civil, você viu comigo que as partes pedem, repedem, enfim, fazem o que tem que fazer e o juiz concede ou não. O cara que vai lá na frente da delegacia, agora eu vou trazer para o processo penal. O cara que vai lá na frente da delegacia com placa. Solta o cara. Vá para os infernos. Policial, a autoridade, o delegado, ele não pode simplesmente pelo clamor social soltar ninguém. Então, para evitar essas besteiras, lembra, por que ele não pode? Porque se ele soltar, vou soltar, tá todo mundo aqui na frente gritando, vou soltar. Se ele fizer isso, isto é prevaricação, isto é crime, ele não pode. E aí, para evitar esses danos,
O delegado, o que ele vai fazer? Veja só, vamos voltar na tela. O delegado é a autoridade, e a autoridade vai, o que ela vai fazer? Ela vai assegurar no inquérito o sigilo necessário, todo o sigilo. Para quê? Para resolver o fato. O fato precisa ser elucidado, e aqui está o perigo. Para resolver o fato, a autoridade policial pode assegurar o sigilo, mas aí vem um detalhe. O sigilo é uma das características do inquérito, é verdade. A publicidade, neste caso, e aliás, esta frase que eu vou dizer, se você estiver no audioblog, escreva. A publicidade no inquérito policial poderá ser mitigada ao longo da persecução preliminar. Professor, mas no seu material de apoio está a publicidade é mitigada. Por que é? E você falou a publicidade poderá ser, porque de modo geral, na prova e nas provas de tribunal e na prova do tribunal lá do Paraná, o que é que eles vão te perguntar e vão te perguntar? Eles vão te perguntar, vão te dizer, na verdade, que a publicidade é sempre mitigada. Mitigada significa é sempre tolhida, é sempre encolhida, é sempre protegida ao longo da persecução preliminar, leia-se da investigação. Professor, peraí, mas a investigação, na investigação, a publicidade é mitigada, sim, normalmente é. Mas aí vem um detalhe inclusive importante, por quê? Você sabe que a publicidade tem que ser mitigada, verdade, mas às vezes não. Como assim às vezes não? Por exemplo, estão investigando um crime. Que crime? O cara foi lá e foi, sei lá, um estuprador. Nós precisamos saber quem é o estuprador. Aí a polícia está investigando, tá olhando. Aí eles descobrem que ele pode estar naquela casa ali. Puxa, professor, ele vai estar ali. Aí é óbvio que eles não vão ficar divulgando aos quatro cantos. Aí vai lá o Datena, me dá imagens. Tá, te dou imagens. E aí? Aí, neste caso, neste exemplo, eu não posso divulgar. Então, a publicidade ela é recolhida, ela é protegida, ela é tolhida. Ou como diz na prova, ela é mitigada. Mitigada no sentido de ser reservada. Por quê? Porque as partes têm direito a saber o que está acontecendo. Eu, enquanto advogado, detalhe, se eu for advogado da parte, eu tenho acesso ao inquérito policial. Se eu não for advogado da parte, eu não tenho acesso à investigação. Por quê? Se eu não estou ali nos autos no sentido de eu estar lá registrado, olha, o Fábio é o advogado da parte. Se eu não estiver com o nome ali, eu não sou advogado da parte. Para mim, do verbo haver, a mitigação. Existe a mitigação, o encolhimento, a proteção da publicidade. Por quê? Porque existem dois tipos de sigilo, que é aí que nós vamos entrar na pergunta da sua prova também. Veja só. O sigilo, ele tem dois caminhos. Por que dois caminhos? Porque o sigilo pode ser externo, e quando eu falo sigilo externo, eu estou falando dos terceiros desinteressados. Para quê? Para não haver julgamento social. É o caso dos Nardoni.
Os Nardoni foram presos naquela ocasião, mas durante a investigação não se podia falar muito. Por quê? Porque meio mundo já vai dizer, tá vendo? O cara não presta, o cara é idiota. Mas professor, foi ele. Hoje nós sabemos que eles têm a ver. Mas durante a investigação, você viu comigo em direito constitucional que durante a investigação presume-se inocente. E te digo mais. Cuidado aqui com uma coisa. O sigilo externo, ele se estende a todos para que não haja julgamento social, porque presume-se inocente e eu tenho a presunção da inocência. Eu imagino que o cara não tenha culpa no cartório. Eu imagino, de verdade, eu falo, o cara não tem nada a ver no cartório. Imagina, coitado, ele está sendo investigado. Te dou um exemplo fantástico que eu vi hoje. Foi hoje mesmo, que eu estava vendo jornal agora à noite e vi que aquele cantor, eu vi no Da Imagens, ele falou, foi ele que disse, que o cantor Vitor da dupla Vitor e Léo, que foi acusado, e eu disse, foi acusado de ter agredido a mulher. Tá. O que acontece nesse caso? Ele era acusado. Ótimo, ele estava apenas indiciado, porque tudo indicava que ele era o responsável. Tá bom. Você podia falar, Vitor é culpado? Não pode. Por quê? Pelo sigilo externo das investigações, eu presumo que o cara é inocente até que se prove o contrário. Você estudou comigo em direito constitucional, lá no artigo 5º, princípio da presunção de inocência. Hoje, o que saiu hoje? Hoje saiu uma prova dizendo, olha, o Vitor foi flagrado por uma câmera de segurança batendo na mulher. Então, sinto muito, Vitor, você pode falar o que você quiser, você pode pegar o microfone e fazer o discurso e falar, olha minha gente, eu não fiz nada, vocês sabem como é que é. Ele... Titio tá mal, tô podre, fazer o quê? Bom, o que é que ele fez? Ele foi, ao ser indiciado agora formalmente, ele foi transformado em réu. E aí eu te disse na aula 1 de Direito Processual Penal que há indícios de materialidade, há provas de autoria, ou indícios de autoria e prova da materialidade. Não importa. Na prova eles podem te perguntar de qualquer um dos dois lados. E a prova da materialidade ou prova de autoria? Como? Por indícios de materialidade ou prova de materialidade. Aí eu tenho aí eu tenho a prova da autoria. Por quê? Filmaram, mostraram a imagem daquele cantor Vitor fazendo lá, agredindo a mulher. Ele agora é réu, ele vai responder. E agora eu tenho prova para dizer que ele não é inocente. Mas professor, calma aí. Ainda não houve a sentença, é verdade, não houve a sentença. Isto quer dizer, o cara lá, o Vitor, ele ainda não é considerado culpado. Mas você acabou de falar que é culpado, inferno. É culpado porque na concepção teórica, eu tenho indícios de materialidade. Filmaram, tá ali, eu tenho a prova. Prova da autoria, quem foi que fez? Puxa, no filme dá pra ver que é ele. Sigilo externo, que não foi respeitado hoje. O que é que aconteceu com esse sigilo externo? O Datena falou lá, foi mostrado lá que o cara agrediu a mulher.
Não deveria, porque agora há o julgamento social. Agora, querendo ou não querendo, há o julgamento social. Professor, mas é legal ter esse julgamento. Não me importa. O que cai na sua prova é o julgamento social é fato direto, ele está diretamente relacionado ao sigilo externo do processo. Por quê? As partes, sigilo interno, vamos para a tela que eu já volto para te explicar. Olha só. Dentro do sigilo interno, as partes têm direito, as partes e só as partes têm direito a verificar o que se passa na persecução penal. Isto quer dizer, as partes e só as partes têm direito a saber o que se passa nesse processo. Professor, mas espera aí, a mulher dele? É o que eles podem perguntar na prova? Não, eles podem te dizer assim. Dentro do sigilo externo, para não haver um julgamento social, para que a sociedade não caia de pau matando o cara, o que eu tenho que fazer? Calar a boca. Ótimo. Agora, a mulher dele é parte no processo. Ela tem direito a ver a prova? Tem. E aí podem te dar um exemplo que diz assim, por exemplo, a mulher dele tem acesso à prova, ela vê o vídeo, o que ela faz? Ela cata o celular na mesma hora, putz grilo, olha, ela pegou o celular, ela tá aqui, ela tá filmando a prova, pode? Não pode, ela não pode divulgar a prova. O sigilo, ele existe para dois casos. Primeiro caso, para que o indiciado não caia no julgamento social. Segundo caso, para que só as partes tenham acesso à persecução penal. Leia-se ao inquérito policial, às investigações que a polícia está realizando. Isto é fato. Isto é fato. Ótimo. Agora veja só. Vamos seguir. Atenção. Eu tenho o sigilo, dentro do sigilo interno, é o melhor caminho para as investigações. Porque só as partes, o sigilo interno abre a vista para as partes. Só as partes têm direito a saber o que se passa no processo. Por quê ou para quê? Porque assim as investigações terão um bom andamento e toda e qualquer diligência não será afetada. Lembra de um caso? Que caso? Daquele político que nunca, ele não fez nada, ou melhor, ele não fez nada não, ele fez tudo, mas ele nunca estava em lugar nenhum. Que ele fala, imigrantes foi eu que fiz, sei lá. Aí na propaganda política ele dizia, no meu tempo tinha rota na rua. Nós vamos ver isso, se você estuda para São Paulo, nós vamos ver isso em direito administrativo. E aí, ele, quando foi investigado, esse deputado federal, ele e o filho foram presos. Por quê? Porque pelo sigilo interno eles tinham acesso às investigações e pelo sigilo externo eles divulgaram aos quatro ventos para todos as testemunhas. Eles estavam intimando as testemunhas, eles estavam intimidando as testemunhas para que elas não contassem nada, ou enfim, porque senão matariam tal. Então os Maluf foram presos naquela ocasião. Ótimo, pode, porque o sigilo interno é único e exclusivo para que as partes tenham acesso, e claro, as partes e os seus defensores. As partes e os seus defensores, eles têm direito a ter acesso às investigações. Ótimo.
E aí? Aí tem uma súmula vinculante, esta eu preciso te apresentar. É a súmula vinculante 14 do Supremo. Lembra que eu falei lá atrás? Súmula vinculante é a súmula, é a palavra. Súmula é a palavra do tribunal. Tribunal fala por súmula. Vinculante porque vincula, porque, entre aspas, porque obriga a toda a administração a cumprir isto. A cumprir o quê? É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. E aí está a pergunta da prova. Aí está uma pergunta de prova. Por quê? Porque na prova eles têm o costume, isso é costume, de perguntar o quê? No sigilo, como manda a lei, o advogado, o representante defensor dos direitos da parte, leia-se o advogado, não tem direito a acessar o processo, os autos do inquérito enquanto sigilosos. Está errado. O Supremo Tribunal Federal, você acabou de ver isso comigo, na súmula vinculante número 14, disse que, ele diz lá, é direito do defensor no interesse do representado. Então, eu, advogado, sou o defensor do meu cliente é o representado no processo. Eu tenho acesso amplo às provas, eu tenho acesso amplo à investigação como um todo. E aí, desde que isso, claro, faça parte do meu correto exercício de defesa. Para eu defender meu cliente, eu preciso ter acesso aos autos. E aí, então eu tenho que ter acesso ao inquérito policial. As provas também. Ao que o delegado acha, principalmente, vai que o delegado diz, vou prender o cara. E aí? Aí você fala, putz, agora eu tô ferrado. Nossa, no meu advogado não pode ver. Pode. E é isso que tem que lembrar na prova. Na prova, o sigilo não se prende ao advogado da parte. Não é qualquer advogado. É o advogado que a parte contrata ou que o juiz dá. Se o juiz der o advogado, você falar, eu topo o advogado do juiz, tá bom, vale o advogado. O advogado que estiver te defendendo, criminalmente falando, ele tem direito a acessar todos os seus autos de inquérito, todas as páginas do auto de inquérito policial, ainda que esteja durante a prova. Ok, vamos para a tela. Deixa eu levar para a tela e vamos lá. Olha só. Agora, eu te apresento uma questão de concurso público. Olha lá. O sigilo no inquérito policial sempre será decretado através de despacho fundamentado da autoridade policial ou judiciária. Eu falei que pode ser autoridade policial ou judiciária lá atrás. Está correto. Isto cai na prova. Autoridade policial ou autoridade judiciária, te falei no começo. Qualquer um dos dois, leia-se delegado ou juiz, poderão decretar o sigilo. E, ao decretar esse sigilo sempre será por um despacho. O juiz despacha, o advogado, o delegado despacha, fundamentando, explicando, mostrando por que razão eu vou decretar o sigilo. Ótimo, e vamos adiante. Artigo 21. Artigo 21, veja só.
Já vou pedir para grifar tudo deste jeito. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Não vou nem ler o resto, não vou mesmo. Professor, por que você não vai ler? Já te explico, deixa eu trazer a câmera para mim. Ok. Por que eu não vou ler tudo e por que eu parei no meio? Por que eu disse para você grifar assim, se você estiver na lei, se estiver no material de apoio já tem? Porque a incomunicabilidade do preso não foi recepcionada pela Constituição Federal. Isto quer dizer, na sua prova, se te perguntarem qualquer coisa, não importa o que, cuidado agora. Agora presta atenção num detalhe. Qual? Se te perguntarem qualquer coisa, sobre incomunicabilidade do preso, isso não vale. Isto não vale. O preso nunca ele vai ser totalmente incomunicável. Nunca! Por que não? Porque a Constituição Federal de 88, no artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º do texto constitucional, diz que é proibido a incomunicabilidade do preso. O preso não pode ficar incomunicável. Aí você vai dizer, professor, vai cair na prova um detalhe. Que detalhe? Vão me perguntar do RDD. Eu falei RDD, D de dado, D de dado, não daquela novela chucra do RBD. Tá, por que eu falei isso? Porque já me perguntaram isso. Então, assim, numa das aulas que ministrei pessoalmente no ano passado, aí o menino me levanta a mão e ainda me fala, professor, mas não é RDD, é RBD. Então, desde então, eu mexi. RDD. Eu só punha do jeito que está no seu material de apoio em vermelho. Atenção, nem mesmo os presos submetidos ao RDD, regime disciplinar diferenciado, poderão ficar incomunicáveis. Cai na sua prova, inferno, cai. O que é que cai? Cai dizendo que os presos sujeitos ao regime diferencial, ao regime disciplinar diferenciado, estes serão incomunicáveis. Por quê? Porque eles estão, entre aspas, na solitária. Está errado. A Constituição Federal diz que não há a incomunicabilidade do preso. Eu, como advogado, chego na cadeia, mostro minha OAB, entro e falo com o preso que eu quiser. Não, com o preso, claro, que tiver me contratado. Eu não vou lá, olha, hoje eu vim aqui fazer consulta aqui, vocês querem falar comigo? Não. Eu tenho que ir se algum preso me contrata. E aí, ainda que eu chegue lá, eu não vou porque não é minha área criminal, mas enfim, eu vou lá na cadeia. Chego lá e falo, olha, vim falar com o Joãozinho da Silva. Ah, sim, olha, doutor, o Joãozinho da Silva está na solitária. Eu vou dizer pro policial, ema, cada um com seu problema. Eu vou falar com o Joãozinho da Silva. Ótimo, e daí? Aí o policial tem que me deixar falar com o Joãozinho da Silva. Por quê? Porque eu sou o advogado do cara. Então eu vou lá e me apresento. Professor, qualquer advogado pode entrar na cadeia e pode falar, vim aqui falar com fulano? Pode, em tese pode. O advogado, ele tem acesso livre a qualquer dependência de delegacia, fórum, tal. Claro que sempre respeitando as pessoas, falo porque, enfim, vou resumir, porque assim, tem um colega meu, professor, que ele chega, ele abre a porta da delegacia, vem ver um inquérito policial de fulano de tal, quero ver e tal. Enquanto ele não pegar um delegado chato não, responsável, na verdade é responsável, que fale, filho, você não tá na tua casa pra berrar, você não tá na tua casa pra me tratar mal, nem te fiz nada, o que você quer falar mal, você quer xingar, você quer falar?
Mas, em tese, o advogado pode, isso cai na prova. Dentro desta incomunicabilidade, o que acontece? Eu tenho aqui a exceção a esta regra. Nem os presos que estiverem dentro da questão do regime disciplinar diferenciado, questão de prova, nem eles estão totalmente incomunicáveis. Ok. Vamos prosseguir. Já falei, artigo 21, olha isso, questão de prova. A vedação à incomunicabilidade do preso, isto é, vedação, para você que não sabe, a proibição da incomunicabilidade do preso se estende inclusive aos casos do RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Está errado, porque acabei de te mostrar. Nem mesmo os presos submetidos ao RDD podem ou poderão estão passíveis da incomunicabilidade. Eles estão totalmente livres para falar com seu advogado. Portanto, a proibição da incomunicabilidade do preso não se estende a ninguém. Por quê? Porque não há a incomunicabilidade do preso, ela não existe. Cuidado com isso na sua prova. Isso despenca, pelo amor de Deus. Muito bem. Artigo 22. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, leia-se de uma maneira grosseira. No Distrito Federal e nas outras comarcas em que tiver mais de uma delegacia policial ou local para vasculhar o crime, enfim, que seja, alguém que possa investigar, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições. E bem assim providenciará até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Isto quer dizer, presta atenção aí, a autoridade policial, leia-se o delegado de uma das delegacias quaisquer da vida, que estiver investigando um caso, e vou lhe dar um exemplo, mas vou dar um exemplo citando os bairros de São Paulo, porque feliz ou infelizmente eu não conheço os bairros todos do sul, então eu não posso falar, não, aqui, muito bem, não posso falar daí, mas vou dizer daqui. Eu moro próximo aqui à Serra da Cantareira, já lhe falei 25 quadrilhões de vezes, tá bom? E aí eu tô aqui, vamos imaginar, eu tô aqui nós temos um distrito policial, aqui pra lá, enfim, tem um. Aí está investigando um crime lá, tudo bem. Onde aconteceu? Aconteceu primeiro aqui nesta região, depois foi lá na zona sul da cidade de São Paulo. O delegado, a autoridade policial, leia-se o delegado, o que é que ele pode fazer? Ele pode ordenar as diligências, ele pode mandar que se façam diligências em qualquer outra delegacia. Por quê? Porque ele está investigando, porque ele está fazendo um crime, ele está verificando a existência de um crime. Aí o que é que tem? Não depende de carta precatória, não depende de um delegado requisitar, olha, requisito ao delegado da Zona Sul que investigue isso aqui. Não
Não precisa. Por quê? Porque a polícia, ela é um órgão uno. É polícia militar, polícia civil, tudo bem. Mas a polícia judiciária é una, tudo bem. Está investigando aqui em São Paulo? Está. Cidade. Está na zona norte de São Paulo? Está. Vai lá na zona sul? Vai precisar de uma diligência lá. O delegado da zona norte de São Paulo vai dizer assim: olha, eu preciso que você, zona sul, você delegado da zona sul, investigue isto, mande fazer uma diligência. Pode, sem problema nenhum. Não há problema algum em fazer com que isso aconteça. E aí, não precisa de precatória, não precisa de requisição. Precatória, lembra? Outra cidade, outra comarca. Por exemplo, comarca de São Paulo, comarca de Guarulhos. Guarulhos, daqui de onde eu moro, Guarulhos dá uns 10 quilômetros, mais ou menos. O crime aconteceu na divisa, São Paulo-Guarulhos. Tá bom, e daí? Aí o delegado vai investigar em São Paulo, ele percebe que tem uma prova que está em Guarulhos. Aí ele vai dizer: lá eu não posso mexer. Lá não posso, lá é outra comarca. Aí vem a pergunta de prova. Independentemente de precatória, independentemente de requisição, não depende de precatória, não depende de requisição. O que acontece? O delegado que estiver investigando, ele pode mandar fazer a investigação lá, sem qualquer problema. Ótimo, e daí? E daí, vamos lá, deixa eu agora voltar na tela para você ver o que eu preciso que você saiba. Olha só, aí eu tenho uma investigação que tramita ou que tramite numa delegacia, pode ser avocada, isto é, pode ser, entre aspas, recolhida, pode ser recebida, pode ser enviada para outra, em prol da melhor persecução penal. Professor, o crime você falou que foi na divisa de São Paulo com Guarulhos, não foi? Foi na divisa. E aí o que acontece nessa circunstância? Nesta circunstância, o que nós temos? Nós temos aqui 2 delegados investigando. Aí o de Guarulhos fala: olha, eu avoco para mim a investigação de São Paulo. Isto é, ele chama para ele a responsabilidade daquela investigação. Pode, não só pode como deve. Aliás, não, ainda não vou trazer para mim não, que eu tenho mais um detalhe para te mostrar aqui. Olha só um detalhe de prova. Por que faz esta avocação? Eu vou avocar significa chamar a responsabilidade para mim, para que haja a melhor persecução penal, a melhor investigação. Ótimo, muito bem. Artigo não tem questão de prova nesse sentido assim direcionado, mas eles podem apenas te perguntar se uma delegacia pode avocar a investigação criminal de outra. Sim, pode, sim, vai. Olha lá, agora. Artigo 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, quando eu delegado, mando para o juiz, e o juiz recebe o processo, recebe o inquérito, ao mesmo tempo, o delegado manda o inquérito para o juiz e manda também um ofício. Isto cai. Ofício ao Instituto de
Identificação e estatística. Para quê? Para fazer a estatística, para fazer uma contagem do tipo de crime que está acontecendo. Isto você tem que saber. Não tem jeito. Putz, professor, como é que eu vou saber isso? Você tem que saber que o delegado, quando manda o processo para o juiz, quando o delegado manda o processo para o juiz, o que é que acontece? Ele tem que mandar também um ofício ao Instituto de Identificação e Estatística para entrar nos dados de pesquisa, que tipo de crime está acontecendo e aonde. Mencionando o juízo, vai mencionar o juízo, o lugar, o fórum para o qual foi distribuído, para o qual ele mandou o inquérito. O inquérito, quando chega no juiz, isto chega de maneira distribuída. É a distribuição. Lembra do processo civil? Eu vou distribuir o processo para uma das varas criminais. E aí também vai mostrar ali os dados da infração penal e a pessoa do indiciado. Para quê? Para se saber o tipo de crime que acontece naquela região, a idade do apenado, o tipo social, se é que eu posso chamar assim, daquele indivíduo que pratica o crime. Por exemplo, alguns dias atrás eu postei no meu Facebook. Se você me segue no Facebook, você viu. Eu coloquei ali uma postagem sobre quem mais pratica crime. E aí, infelizmente, lá dentro daquela postagem, dizia, aí vem a minha tristeza, a maioria dos crimes cometidos no Brasil são feitos por estudantes de direito, são os psicopatas. A maioria dos psicopatas brasileiros são estudantes de direito. É lamentável, é triste, é lamentável, dói, mas é verdade, infelizmente. E como é que eu sei isso? Pelo artigo 23, olha lá. Quando eu mando os autos do inquérito, eu mando o IP, o delegado vai mandar o IP, o inquérito policial, para o juiz, o delegado vai mandar também, o delegado vai mandar também um ofício para o Instituto de Identificação e Estatística. Para quê? Para saber aonde está o processo, que juiz vai julgar e os dados daquela infração penal, daquele crime. E a pessoa do indiciado, 25 anos, branco, negro, amarelo, magro, gordo, classe A, B, C, D, enfim, tenho que registrar. E para eu fechar a aula de hoje, agora vamos por partes. Artigo 24. Veja só, artigo 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público. Já te falei lá atrás que crime de ação pública é do Ministério Público, mas dependerá da requisição do ministro da Justiça quando a lei exigir. Se a lei exigir, o ministro da Justiça vai requisitar para o Ministério Público investigar alguma coisa. Ótimo. Se não for ação pública, qualquer outra ação que dependa de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo,
não tem a ver com MP. Já falaremos disso. Veja só, parágrafo 1º. No caso da morte do ofendido, morreu o cara. Putz, professor, morreu a vítima. Sim. Ou quando foi declarado ausente por decisão judicial. Isto quer dizer, lembra Ulisses Guimarães? Ulisses Guimarães viajou de avião e morreu no mar. Pelo menos hoje a gente diz. O juiz decretou a ausência, isto é, a morte presumida. A morte presumida. Quando houver uma morte presumida, o direito de representação. Quem pode representar num crime de ação penal privada? O ofendido ou seu representante legal. Marque, isso cai, marque. Se morrer a vítima, quem pode representar? Quem pode representar é o cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão. Cai na prova, cai. Pelo amor de Deus, isso você tem que saber, meu velho. Isso você vai ter que saber. Por favor. Ótimo, e daí? Olha lá. Aí vem o detalhe, veja só. Vamos imaginar, eu sou solteiro, não tenho filhos, não tenho ninguém, não tenho irmão, não tenho ninguém. Tenho minha mãe que é viva, então eu tenho ascendente. Vamos imaginar, se eu sou assaltado e morro, eu não posso representar, assaltado não, se eu sofrer uma lesão corporal de natureza grave, eu vou para o hospital e não vou representar. Depois de um tempo, eu não saio, eu estou morto. Putz, grilo, ele morreu. E aí? Aí vamos imaginar que minha mãe já tivesse morrido. Eu estou aqui, eu sou solteiro, não tenho filhos, não tenho irmãos, não tenho descendente, né? Filho, não tenho ascendente, não tenho ninguém. Então, se não tiver nesta ordem cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, extingue-se a punibilidade nos crimes de ação penal privada. Ótimo. E aí, isto aqui agora, parágrafo 2º, despenca na sua prova. Por quê? Qualquer que seja o crime, não importa o crime, se ele for praticado em detrimento do patrimônio ou do interesse da União, isto é, se a vítima for a União Brasília, o Estado, os estados, qualquer estado, os municípios, a ação penal será sempre pública. Crime contra a União Brasília ou contra o país, crime do Estado contra qualquer Estado, crime contra o município, qualquer cidade. Todos esses crimes serão de ação penal pública. Muito bem. Agora vou falar o que me interessa. Olha só, eu falei lá em cima, em azul na sua tela, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia. Aliás, está na tela, eu espero. Que eu preciso... Está na tela bonitinho. Olha lá. Nos crimes de ação pública, e olha lá, ação penal pública incondicionada, cai, é aquela exercida pelo Ministério Público. Não tem a necessidade de ninguém se manifestar. Ninguém se manifesta. O Ministério Público trabalha sozinho em ação penal pública incondicionada. Dá um exemplo do homicídio. Mataram alguém,
tem que ser investigado, não importa, o Ministério Público tem que fazer a parte dele, que é investigar. Não precisa da ação ou da manifestação de vontade de terceiros. Ótimo, o artigo 100 do Código Penal vai te trazer algumas coisas. Olha só, aqui você vai ter todas as classificações das ações. Cai, despenca. Veja só, a ação pública é promovida pelo Ministério Público dependendo quando a lei o exige de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Já falamos. A ação de iniciativa privada é aquela que se promove mediante queixa do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Falamos. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Parágrafo 3º do artigo 100 do Código Penal. A ação de iniciativa privada. A ação de iniciativa privada pode acontecer nos crimes de ação pública. Quando o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Agora, antes de continuar, vem para mim. Muito bem, aqui. Detalhe, eu tenho ações, por exemplo, um homicídio. O homicídio é uma ação pública, quem tem que promover a denúncia é o MP. E ele vai fazer. Mas, às vezes, o membro do Ministério Público, vamos dizer que ele esqueça. Eu costumo dizer que isso é vagabundice. Mas, não, vamos imaginar que ele esqueceu. Puxa, tem tantos problemas para ele resolver, por que ele vai resolver esse tipo de coisa agora? Por que ele vai fazer esta ação? Ele esqueceu, ele não ofereceu a denúncia. Eu crio neste momento, depois de passado o tempo, não cai o tempo na sua prova, mas passado o tempo e o Ministério Público não se manifestando, a sua família, vamos imaginar, eu morro, a minha mãe diz, poxa, o Ministério Público não fez nada, eu vou pagar um advogado e vou ingressar com a queixa. Por quê? Porque aí eu tenho a ação penal de iniciativa pública, que é o homicídio, mas virou privada. Por que virou privada? Porque o Ministério Público não trabalhou no momento que tinha que ser. Então virou ação penal privada subsidiária da pública, lembrei o termo. É ação penal privada subsidiária da pública, isto é, a pública não foi feita no tempo, então subsidiariamente, esperamos passar o tempo da ação pública, subsidiariamente acabou o tempo, eu entro com ação privada daquele crime que era público, homicídio, por exemplo. Ótimo, e aí, vamos na tela. Ok, na tela. Eu tenho agora lá, veja só, parágrafo 4º, no caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer a queixa ou prosseguir na ação passa, já vimos, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Aí eu tenho que te apresentar os princípios da ação penal pública, que pode cair na sua prova, velho. Está dentro do artigo, não sou eu que falo, está no artigo. Princípios da ação penal pública, primeiro deles, veja só, primeiro deles, eu tenho lá a obrigatoriedade, ou como nas provas eles costumam dizer, princípio da legalidade, da lei. O Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia quando há a prova de materialidade e o indício de autoria, conforme bem nós já vimos. Muito bem. 2. Eu tenho, neste caso, o princípio da indisponibilidade. A ação penal pública, depois que ela tiver sido proposta,
O Ministério Público não pode, não deve e não vai, desistir da ação. Professor, mas e se ele descobrir que o cara é inocente? Putz, professor, é inocente, não tem problema. Aí o Ministério Público vai pedir a absolvição do cara. Ótimo. Princípio da oficialidade indica que o titular da ação é um órgão oficial do Estado. Há o princípio da oficialidade na ação penal pública porque só o MP pode oficiar, pode fazer a queixa, enfim, e aí ele vai propor a ação penal pública. Intranscendência, que na prova eles podem te dar como princípio da pessoalidade. A pena não passa da pessoa do acusado. Morreu, vamos imaginar, morreu o condenado. Morreu o condenado, a ação penal acabou. Exemplo, Marisa Letícia. Indivisibilidade. Se eu tenho uma ação penal contra um réu e eu tenho vários réus que praticaram a ação, todos os que praticaram a ação penal, crime, eles vão responder de maneira igual. Não posso dizer, olha, eu vou processar um ou outro, eu não vou processar. Não, você vai processar todo mundo. Princípio da oficiosidade. O Ministério Público age de ofício. Ele não depende de ninguém. Lembra? É ele que oferece a denúncia. Não precisa haver nenhum tipo de requisição. Ótimo. E aí te apresento esta questão de concurso. Analise a alternativa e marque certo ou errado. Seja qual for o crime, quando for praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estados, municípios ou Distrito Federal, a ação penal será sempre pública. Isso está certo. Falamos durante a aula que União, Estados, municípios, ou eu não falei Distrito Federal, mas está englobado nisto porque é a administração direta. Qualquer órgão da administração pública direta, o que acontece? Praticado um crime, se a vítima for um desses caras aí, eu tenho que a ação será sempre pública. Muito bem. E assim eu coloco um ponto final no nosso encontro de hoje. Você que é de São Paulo, nós vamos falar de São Paulo não hoje, verdade. Falarei direito e com muito mais tempo na próxima aula junto. Falarei Paraná, falarei São Paulo também. Por hora, você sabe, você que está no ao vivo, a aula não acaba quando termina. Se você está no gravado, a aula acaba aqui. Se você gostou, por favor, dê o seu like. Se você não gostou, por favor, dê o seu dislike. Mas me explica por que não gostou para eu melhorar. Eu preciso melhorar para você. Professor, o som estava horrível. Dê o dislike. Professor, o som estava bom. Dá o like, por favor. Ok? A aula não acaba quando termina para você no ao vivo. Para vocês no gravado, obrigado, tchau.